Olá, pessoinhas, minha gente maravilhosa! Estamos aqui de volta na nossa super aula semanal e hoje o assunto é polêmico, minha gente. Pois é, testes na psicopedagogia. Preciso comprar muitos ou eu não preciso comprar? E aí, psico, me diz o que você acha sobre esse assunto. Você que está começando agora, acabou de abrir seu consultório, está pensando em abrir seu consultório psicopedagógico. Como é que a gente faz? Com essa questão de testes, precisa de muitos, não precisa, como é que funciona? Bom, hoje a nossa aula é sobre esse assunto e você que já está aqui comigo, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te esclarecer e muito sobre esse assunto que para muita gente é um assunto um tanto quanto polêmico, um assunto muito difícil de lidar. E você que já está aqui comigo no YouTube, que você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Aproveita, vai agora, se inscreva, já ativa aqui o sininho também, para que o YouTube consiga te lembrar todas as vezes que um conteúdo novo sair aqui no canal, para você não ficar de fora. E se esse assunto já te interessa, já deixa aí o seu like e não fica de fora, não fica até o final, porque esse vídeo, essa aula vai te ajudar e muito. Sem mais delongas, vamos falar sobre os testes psicopedagógicos. Para que, como, onde, quanto eles são, né? De onde eles vêm, para que, né, queridos? Para que eles existem? Bom, vamos partir do pressuposto que nós acabamos de abrir o nosso consultório, nós nos formamos e vamos abrir nosso consultório psicopedagógico. Testes, gente, que os psicopedagogos acabam aplicando. Não vamos falar sobre a teoria hoje aqui não, mas eu vou te falar um pouquinho acerca dos testes. Para que eles servem? Por que eles existem? Por que tem tanta gente que não sabe nem para que serve, tudo bom? O teste, mas quer ter aquele teste, mas não sabe nem para que avalia e como avalia. Então, para vocês terem ideia, há testes que a pessoa compra o teste caríssimo, que vem com manual, que vem com folha de aplicação, que vem isso, aquilo, outro, mas a pessoinha não sabe como aplicar com o paciente. E aí tem que pagar um curso para aprender a aplicar o teste no paciente. E aí eu pergunto, valeu a pena comprar, investir naquele teste? Outra coisa muito recorrente também é não ter demanda para aplicar aquele tipo de testagem, né, aquele teste, e mesmo assim a pessoinha quer investir naquele teste caro, só porque todo mundo tem. Então, assim, nós que ainda não temos, né, acabamos, eu vou colocar nós porque eu gosto de me incluir aí junto com vocês, mas você que acabou de se formar, que vai abrir seu consultório, ainda não tem uma demanda específica, não vale a pena você ainda investir num teste se você não sabe como que você vai aplicar, se você não sabe para que funciona e para quem você vai aplicar aquele teste, queridos. Às vezes pode estar lá falando que é de criancinhas de pré-escolares, mas e se chegar para você um adolescente e você tá com aquele teste lá? Não vai fazer sentido. Então, para que você pense em testagens, você pense em comprar, investir em testes, primeiro, espere chegar aquela demanda para que você compre, para que você invista, para que aquela demanda pague por aquele teste. Entende? Antes disso, você vai ter outras possibilidades de avaliar o seu paciente sem necessidade de você comprar, investir ainda em testagens quantitativas, né? Que esses testes, por que quantitativas? Porque eles são testes que vêm com uma tabela que você quantifica quantos pontos aquela criança, aquela pessoa, o seu paciente obteve durante a aplicação daquele teste, durante aquela avaliação. Então, há outras possibilidades de você avaliar
o seu paciente sem você precisar investir ainda nesses testes. Hoje eu tenho uma bateria aí de testes, mas no começo eu avaliava sem eles. Um que eu sempre tive, que é um xodozinho e muito baratinho, que se aplica até mesmo para professoras em sala de aula, para pré-escolares, é o IAR, um instrumento de avaliação em fases pré-escolares, para crianças pequenas. Então, nele você tem as habilidades que antecedem a alfabetização, que é coordenação motora, lateralidade, também tem alguns quesitos de consciência fonológica, se a criança já adquiriu essa habilidade, ela está pronta para avançar para o próximo nível. E esse instrumento super baratinho, você compra o caderno por acho que R$10, o manual a R$10 mais ou menos, e o caderno de aplicação uns R$12. Então, e avalia tanta coisa, eu gosto muito do famosinho IAR, é antiguinho, mas super eficiente. Eu gosto muito de tudo que nele, da forma que ele traz toda a avaliação, a forma também que a gente quantifica ali a pontuação da criança também, do nosso paciente, do nosso aluno. Enfim, então você pode também avaliar os seus pacientes sem precisar comprar esses testes. Ah, não chegou a demanda. Então, mas lembra que na nossa aula anterior, e eu já falei isso aqui anteriormente, que o psicopedagogo ele vai atuar em 3 grandes áreas, 3 domínios, né? Quando a paciente chega para você, ele vai ter dificuldade em leitura escrita ou aritmética, um desses, ou é leitura escrita, ou é leitura, ou é escrita, ou é aritmética. Então, como que eu vou fazer para identificar a dificuldade? Então, eu preciso ter um protocolo de avaliação que engloba esses 3 requisitos aqui, ó, essas 3 áreas de defasagem da criança. E aí, por exemplo, na leitura escrita, aí você já tem livros, você já tem outras possibilidades que você pode avaliar esse paciente sem a necessidade de você comprar um teste não restrito, mas que vai te trazer ali uma tabela quantitativa, né, para você saber quantos pontos ele tirou, e às vezes você ainda não tem o valor para investir nesses testes. Então você pode trabalhar avaliando consciência fonológica, se essa criança ela conhece de rima, se ela conhece de aliteração, se ela identifica o som inicial, o som final das palavras, se ela reconhece as letras do alfabeto. Você pode fazer também com ela aquela sondagem de Emília Ferreiro, né? A sondagem da hipótese de escrita. Eu sou apaixonada, gente. Eu amo essa área da alfabetização e fico muito feliz de ter feito a psicopedagogia, que eu vou além disso. Então, você pode, inclusive, uma das partes da minha avaliação, quando a criança apresenta essa dificuldade de leitura e escrita, é fazer essa sondagem de Emília Ferreiro, né, que ela defende das hipóteses de escrita, a hipótese da psicogênese. Então, eu gosto muito de fazer, e dali eu já sei para onde eu devo começar com aquela criança. Por exemplo, se eu dou ali um campo para ela, se eu dou um ditado, né, para quem já conhece essa sondagem, quem já trabalhou em escola, que já fez muito esse trabalho, você que também gosta de fazer essa sondagem no consultório também, dá super certo. Então, você sabe que você tem que falar para a criança um grupo de palavras com determinadas quantidades de sílabas e ver como que ela vai escrever aquelas palavras que você dita para ela. E aí, partindo dali, você já consegue também traçar um plano de intervenção ali para aquela criança. Até mesmo nas provas operatórias, você consegue sondar, avaliar questões de raciocínio lógico e matemática essa criança. Então, não há a necessidade, desde que você tenha condições, né, e saiba para que serve aquele teste, o que você vai avaliar, o que você vai fazer também com aquele teste depois que você avaliou, porque, né, minha gente, às vezes a gente pega o teste, avalia a criança, mas a gente não sabe pontuar, a gente não sabe ainda o que fazer depois que avaliou a criança, depois que
tem aquele resultado nas mãos, não sabe para onde ir, o que fazer com aquele resultado. Então, para que também você não tenha, né, não carregue uma bateria de exames, ó, tudo bom? Uma bateria de testes aí, sem saber para que você vai, onde você vai usar, para que você vai fazer com aquele teste, o que você vai fazer com aquele teste, né? Tipo o Globo Repórter, né? O que são, de onde eles vêm, quantos eles são, né? Então, são muitos testes, a gente fica aí pirada, né? Maluca, querendo todos, porque vê todo mundo usando. Facilita na nossa avaliação? Facilita, porque você aplica do jeito que tá ali. Você tem uma tabela que vai te trazer o resultado e muitas das vezes o teste vai te falar o que era esperado, mas se você não tem consciência disso, se você não sabe para que serve, se você não sabe o que você vai fazer com aquele teste, o que você está avaliando, por que aquele teste existe, o que necessariamente ele avalia da criança, você está jogando dinheiro fora, né? Só tá acumulando testes aí no seu consultório e não está te dando o resultado que era para trazer. Não é errado, volto a dizer que é um assunto polêmico, pessoinhas, mas assim, não é errado você ter, desde que você saiba para que você está usando, o que você vai fazer com aquele teste, e qual que é o propósito da aplicação dele, para que serve. Então, assim, tem muita gente hoje, se você digitar aí nesse Instagram, vai aparecer gente dando testes, cursos de todos esses testes, né? Às vezes o manual é um pouco complexo, é um manual que você precisa estudar um pouco mais, né? Além de você conhecer o teste, vai ter que estudar sobre o teste, estudar o manual. Às vezes o manual é extenso, é comprido, né? Às vezes as palavras são mais técnicas. E aí você, né, contrata alguém lá que tá dando o curso e se inscreve lá na turma da pessoa e aprende sobre aquele curso. Então, olha quantos investimentos você está fazendo. Então, muitas das vezes não se tem a demanda ainda e é só investimento, investimento, investimento e não tem a demanda. Então, respondendo a pergunta aqui da nossa aula, preciso ter muitos testes para avaliar, para começar o meu negócio, para atender em consultório? A minha resposta para você é não. Eu, inclusive, quando eu me formei, quando eu comecei, né, depois que eu tirei da gaveta o certificado, eu entendi que eu conseguiria avaliar os meus pacientes sem aqueles testes quantitativos. E depois eu fui adquirindo e eles foram me ajudando, porque a nossa percepção clínica também é o que faz total diferença nessa avaliação. E é claro que você vai aperfeiçoando, você vai entendendo melhor sobre as queixas, e aí você vai aplicando testes voltados para aquela queixa, para descartar ou para enfatizar aquela queixa. É importante, sim, mas o seu olhar clínico, a sua escuta clínica é o que fará resultado aí na sua avaliação. Porque às vezes você tem todos esses testes, todos esses protocolos, mas por falta de conhecimento, por falta de entendimento sobre aquilo, acaba se aplicando uma testagem errada e aí o resultado também sai errado e aí as suas intervenções saem de forma errônea, porque tudo começou errado. Então, o que começa errado dificilmente dará certo lá no final, né? Aí no caminho aí, quando se encontra, quando, né, passa por aqueles perrengues, depois acaba se encontrando, aí dá certo. Mas até que isso aconteça, olha quanta coisa você poderia ter evitado. Então, se você tem um olhar clínico, uma escuta clínica, com certeza a sua avaliação também fará total diferença, porque aqui a gente está partindo do lado, né, de que estamos iniciando a nossa carreira, acabamos de nos formar, de tirar o certificado da gaveta, vamos começar a atender e a gente ainda não tem demanda, não sabemos quem vai chegar até nós. Então, não adianta eu comprar todos esses testes sem que eu não tenha demanda. Esse é o pior erro e o maior erro que muitas cometem quando
inicia-se os seus atendimentos psicopedagógicos, sair comprando recursos e testes, porque todo mundo tem, né? Mas sem ter demanda, sem saber para quais estímulos vai fazer. Por exemplo, eu comprar uma torre de Hanoi, uma de Londres, sem eu saber como que eu vou usar, né? É só isso aqui que eu tenho que montar? Para que serve? E isso aqui, 3 bolas, né? Não, precisa saber qual que é o protocolo, pode ser para avaliação, é intervenção, faz sentido, é porque é bonitinha a torre, né? Gostei, vou deixar. Não só por isso, mas é o investimento. Cada real que sai, ali que você compra para jogos, para testes, é o investimento que você faz para o seu consultório. Então, invista de forma correta. Saiba onde você está investindo e com o que e para que você está fazendo aquele investimento, né? Então, você que acabou de se formar e está pensando em abrir seu consultório, espere a sua demanda chegar para você investir em jogos e para você investir também em testes. Enquanto isso, vai aí se buscando conhecimento, se fortalecendo na área, sendo autoridade, com leituras, com estímulos para você mesma se tornar referência, para que você se torne autoridade aí na sua cidade, no seu estado, onde você estiver na sua região, como uma pessoa que entende o que está fazendo e que traz os resultados, né? Os testes, eles nos auxiliam muito num caminho mais curto, né? Que você às vezes não precisa quebrar a cabeça. Ai, como que eu vou avaliar isso? Não, ele já te traz pronto e você precisa saber aplicar. Então, mas sem a pessoa para eu aplicar, para que eu vou ter, né? Então, queridos, não é errado você ter o teste, não é errado você comprar os testes, mas desde que você tenha demanda, desde que você saiba para que e qual teste você tem que aplicar, para qual demanda, qual queixa, né, que você tem que aplicar. Porque às vezes você compra 2, 3 testes que vão avaliar as mesmas habilidades da criança. Faz sentido ter, né, a não ser que sejam diferentes, não. Mas aí entende que às vezes não conhece, mas é porque todo mundo tem, né? Eu vou ter também. Então não precisa disso. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, né? Então você que está começando agora, pensa aí comigo. Chegou a sua demanda, mas antes disso se prepara naqueles 3 quesitos que eu já mencionei aqui no vídeo. Então, leitura, escrita e aritmética. Como que eu posso avaliar? O que eu tenho aqui que eu posso avaliar, que eu posso usar de intervenção até que eu consiga comprar esses testes mais quantitativos e que vai exigir um pouco mais de recurso financeiro da parte do meu consultório. E aí, partindo disso, daí a demanda chegando, você pode começar sim e deve fazer esses investimentos. Combinadinho? Esta foi a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que esclareceu aí muito a sua mente. E você que já gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esqueça de deixar o seu like aí. Não está inscrito ainda no nosso canal, coloca aí o seu dedinho aí, se inscreva e já ativa o sininho para que o YouTube consiga te lembrar todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui para você não ficar de fora. Combinado? Bem, agradeço a você que ficou aqui comigo até agora. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto ou outros assuntos, deixa aqui nos comentários que eu vou preparar uma aula exclusiva aí para te ajudar nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, nas suas angústias, e vamos juntas fortalecer a nossa comunidade aqui das psicos fora do casulo, tá bom, queridas?